Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Ajuda para as Reuniões. Esperamos que Jeová esteja com todos vocês, queridos irmãos, irmãs e estudantes. E neste vídeo, nós vamos estar disponibilizando a reunião Nossa Vida e Ministério Cristão completa desta semana, 6 a 12 de janeiro. De maneira objetiva, nós vamos analisar e preparar as partes principais desta reunião, que são aquelas por perguntas e respostas, onde podemos dar nossos valiosos comentários. Iniciando, nós vamos ver que joias espirituais podemos encontrar na leitura da Bíblia desta semana, que se encontra nos Salmos 127 até o 134. Depois, na sessão Nossa Vida Cristã, nós teremos um importante discurso de 15 minutos destinado para as famílias, especificamente para os pais. Tem o seguinte título: Pais, vocês estão usando esta ferramenta poderosa para ensinar seus filhos? Neste discurso, nós teremos 3 perguntas para responder, sendo uma delas baseada no texto da Bíblia e as outras 2 baseadas no lindo vídeo. Então veremos que respostas práticas podemos comentar também nesta parte. Finalizando no estudo bíblico de congregação, nós vamos concluir o capítulo 20 do livro De Testemunho Cabal sobre o Reino de Deus, especificamente os parágrafos 13 a 20. Então vamos ver também que comentários podemos dar neste estudo. Portanto, para aqueles que ainda não fizeram, se inscrevam no nosso canal, deixem um gostei, façam um comentário. Quando você comenta em nossos vídeos, o YouTube entende que nossos vídeos são de relevância, são de importância, e isso gera engajamento. Ou seja, o vídeo fica mais vezes disponível na página inicial do YouTube, facilitando a pesquisa de outros irmãos. Então fiquem à vontade em deixar os seus comentários. Também, relembrando a novidade aqui do nosso canal, é que nós criamos um site, um blog, com todas as preparações e respostas, tanto das reuniões do meio de semana, como as reuniões do fim de semana. Então fiquem à vontade em acessar o nosso site. Nós vamos estar colocando aqui no primeiro comentário fixado deste vídeo e compartilhe com seus familiares, seus amigos. Isso também vai ajudar o site a crescer e vai fazer com que esse conteúdo chegue a mais pessoas, mais irmãos. E para a primeira pergunta da apostila, nós temos como base o texto do Salmo 128, verso 3, que diz: Sua esposa será como uma videira frutífera dentro da sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Notem a pergunta: por que o salmista comparou os filhos com brotos ou mudas de uma oliveira? Resposta: o salmista comparou os filhos com brotos ou mudas de uma oliveira, porque assim como as oliveiras perpetuam-se ou perduram por meio de seus brotos, os filhos garantem a continuidade e vitalidade da família. Esses brotos ao redor da oliveira representam a contribuição dos filhos para a felicidade e união familiar, reforçando a importância deles para a prosperidade e continuidade da família. Muito bem. Agora, com base na leitura completa dos Salmos 127 ao 134, que joias espirituais você encontrou na leitura da Bíblia desta semana? E uma primeira joia nós podemos encontrar aqui no Salmo 127, versos 1 e 2, que diz: A menos que Jeová construa a casa, é em vão que os construtores trabalhem arduamente nela. A menos que Jeová guarde a cidade, é em vão que o guarda se mantenha alerta. É em vão que vocês se levantem cedo, que se deitem tarde, que trabalhem duro para conseguir alimento, pois ele faz provisões para os seus amados e também lhes dá repouso. Salmo 127, versos 1 e 2, lição. Este verso nos ensina a importância de sempre colocar Jeová no centro de nossos objetivos. Ou seja, sempre que nos empenharmos por algo, devemos buscar primeiro a sua orientação.
Isso é extremamente importante na nossa vida, pois somente com sua bênção nossas ações e trabalhos terão verdadeiro sucesso e propósito. Agora, passando para o Salmo 128, vamos analisar aqui o verso 2. Diz assim: Você comerá o que suas mãos trabalharam duro para produzir, será feliz e terá prosperidade. Lição: Este verso nos mostra a importância de sermos pessoas honestas e trabalhadoras. Jeová garante que, se tivermos um conceito correto sobre o trabalho, ou seja, de maneira equilibrada, formos diligentes e responsáveis, vamos ser felizes e prosperar na vida. Continuando, vamos agora para o Salmo 129. Notem só o que diz o verso 2. Desde a minha juventude, eles me atacam constantemente, mas não me derrotaram. Salmo 129, verso 2, lição. O salmista destaca aqui que, apesar de passar por dificuldades por muito tempo, ele não foi derrotado. Sem dúvidas, ele confiava em Jeová e Jeová estava com ele. Isso nos lembra e nos ensina a importância de também hoje confiarmos em Jeová e termos resiliência diante das provações. Se fizermos isso, assim como o salmista, vamos ter a força que vem de Jeová e vamos conseguir superar as adversidades ao longo da vida. Agora, observem que interessante o que diz o Salmo 130, verso 5. Podemos encontrar outra joia espiritual aqui. Diz assim: Tenho esperança em Jeová, todo o meu ser tem esperança nele. Eu espero pela palavra dele. Lição: O salmista confiava de todo o coração nas promessas de Jeová. Ele até usou aqui a expressão todo o meu ser tem esperança nele. De maneira similar, hoje também temos muita expectativa pelas promessas de Jeová que ainda vão se cumprir. Por isso, como lição, essas palavras do salmista nos ensinam a importância de termos paciência e plena confiança nas promessas de Jeová, mesmo em tempos de incerteza. Passando agora para o Salmo 132, vamos analisar aqui o verso 15. Diz assim: Eu a abençoarei grandemente com provisões, fartarei de pão os seus pobres. Salmo 132, verso 15, lição. Este verso nos ensina sobre a generosidade. Como servos de Jeová, é muito importante nos esforçarmos em cuidar dos mais necessitados. Quando fazemos isso de acordo com nossas circunstâncias, refletimos através de nosso exemplo o caráter compassivo e amoroso do Deus que servimos. Muito bem, vamos agora para um texto que conhecemos bastante, que é o Salmo 133, verso 1, que diz: Vejam como é bom, como é agradável irmãos viverem juntos em união. Olhem só a lição. A união do povo de Jeová é uma bênção para todos nós. Conforme vimos neste verso, é agradável, saudável e revigorante. Portanto, como lição, devemos dar valor a essa união e harmonia, por evitarmos críticas, brigas ou reclamações. Mas, ao contrário, sempre nos esforçarmos em manter a paz dentro da congregação, procurando, dentro do possível, cultivar relacionamentos saudáveis e sinceros. Então, o tema deste discurso é: Pais, vocês estão usando esta ferramenta poderosa para ensinar seus filhos? Que ferramenta é esta? Vamos ler aqui no parágrafo. A Organização de Jeová já produziu vários materiais para ajudar os pais a ensinar seus filhos sobre Jeová. Ainda assim, uma das ferramentas mais poderosas que os pais podem usar é o seu bom exemplo, com base em Deuteronômio, capítulo 6, versículos 5 a 9. Jesus usou essa ferramenta poderosa para ensinar seus discípulos. Leia João capítulo 13, versículos 13 a 15 e notem só a pergunta. Jesus ensinou seus discípulos pelo exemplo. Por que você acha que esse método funcionou tão bem? Uma pergunta pessoal, mas notem só a resposta que eu coloquei. O método de Jesus funcionou tão bem porque ele vivia aquilo que ensinava, criando um impacto duradouro e transformador na vida de seus discípulos. O bom exemplo é uma ferramenta poderosa porque demonstra na prática os valores e princípios que desejamos transmitir, tornando o aprendizado mais real e significativo.
Irmãos, aqui nesta pergunta e resposta, eu coloquei apenas a resposta-chave resumida para os irmãos comentarem. Mas caso vocês quiserem entender melhor e quiserem uma resposta mais embasada, mais completa, explicativa, acessem nosso blog. Vocês vão encontrar lá uma resposta mais detalhada do porquê o método de Jesus ensinar seus discípulos pelo exemplo funcionou tão bem. Muito bem, vamos continuar a leitura do parágrafo. Como pais, o que vocês fazem pode dar mais peso ao que ensinam para seus filhos. Seu bom exemplo faz com que eles respeitem mais o que vocês dizem e podem motivá-los a obedecer a vocês. Agora temos um vídeo para assistir com o tema Ensinamos nossos filhos pelo exemplo. É importante que os irmãos assistam esse vídeo no site para que vocês entendam as perguntas e as respostas. Então, vamos para a primeira pergunta. Que lições importantes o casal Garcia ensinou para suas filhas? Resposta: eles, ao longo dos anos, ensinaram a elas importantes lições como 1. Ter uma vida simples e estar satisfeito com o que tem, para assim ter mais tempo para servir a Jeová. 2. Não deixar que obstáculos ou ansiedades desanimem ou impeçam de ir regularmente às reuniões. 3. Passar tempo de qualidade com a família. 4. Tirar tempo para pensar e meditar nos textos da Bíblia. Irmãos, essas foram as 4 lições que eu encontrei no vídeo. Se caso os irmãos encontrarem mais lições, fiquem à vontade de compartilhar conosco aqui na aba de comentários. Agora a segunda pergunta com base no vídeo. Por que esse vídeo motiva você a continuar dando um bom exemplo para seus filhos? Uma pergunta pessoal, mas de maneira geral a resposta eu coloquei assim: porque isso resulta em muitas bênçãos. Conforme vimos o casal Garcia expressar no final do vídeo, os filhos têm a tendência de imitar os pais. Então, se continuarmos nos esforçando em criá-los nos caminhos de Jeová, sendo um bom exemplo na vida deles, sem dúvidas, eles vão ser muito felizes e vão tomar boas decisões na vida. Decisões que vão deixar Jeová e todos na família orgulhosos. Notem só que coisas vocês podem ensinar seus filhos através de seu exemplo. Está aqui no final do parágrafo. Com seu exemplo, você pode ensinar seus filhos a fazer boas escolhas com relação à diversão, redes sociais e uso de álcool, colocar a adoração de Jeová em primeiro lugar na vida, no futuro, tratar o marido ou a esposa com amor e respeito. Então, relembrando, o tema do capítulo 20 é A palavra crescia e prevalecia apesar de oposição. E nós entramos num novo subtítulo do estudo. A palavra crescia e prevalecia apesar dos espíritos maus, com base em Atos, capítulo 19, versículos 11 a 22. Parágrafos 13 e 14, a pergunta A. O que Jeová habilitou Paulo a realizar? Antes de respondermos, apenas relembrando aos irmãos, neste vídeo nós vamos passar a resposta-chave do estudo. Se caso os irmãos quiserem uma resposta mais explicativa, mais embasada e completa, acessem nosso blog, que lá vocês vão conseguir encontrar toda esta preparação e assim, de maneira fácil e prática, passar para seus dispositivos. Então, a resposta da parte A dos parágrafos 13 e 14. Jeová habilitou Paulo a realizar extraordinárias obras poderosas, incluindo curar pessoas e expulsar espíritos maus. Parágrafos 13 e 14, pergunta B. Que erro cometeram os filhos de Seva e como muitos da cristandade hoje fazem o mesmo? Resposta: os filhos de Seva cometeram o erro de tentar imitar os milagres de Paulo sem ter a autoridade ou a fé genuína. Hoje, muitos cometem o mesmo erro ao pensar que apenas clamar o nome de Jesus ou se identificar como cristãos é suficiente, sem realmente fazer a vontade de Deus. Pergunta do parágrafo 15. No que se refere ao ocultismo e a objetos ligados a essa prática, como podemos imitar os efésios? Resposta: podemos imitar os efésios por nos livrar de qualquer objeto relacionado ao ocultismo e evitar tais práticas, independentemente do custo. Observamos no relato que eles queimaram publicamente seus livros de artes mágicas, mostrando arrependimento genuíno e compromisso com a pureza espiritual. Último subtítulo do estudo. Houve um grande tumulto, com base em Atos capítulo 19, versículos 23 a 41.
Parágrafos 16 e 17, pergunta A. Descreva como Demétrio deu início à confusão em Éfeso. Resposta. Demétrio iniciou a confusão ao alertar os prateiros de que a mensagem de Paulo estava prejudicando os negócios de venda de ídolos e que o templo e a deusa Ártemis estavam em perigo. Parágrafos 16 e 17, pergunta B. Como os efésios demonstraram seu fanatismo? Resposta. Os efésios demonstraram seu fanatismo ao criar uma turba fanática que gritava incessantemente: Grande é a Ártemis dos Efésios, por cerca de 2 horas, recusando-se a ouvir qualquer explicação. Parágrafos 18 e 19, pergunta A. Como o administrador da cidade acalmou a turba em Éfeso? Resposta. O administrador acalmou a turba ao assegurar que os cristãos não representavam perigo ao templo de Ártemis e que havia procedimentos legais para resolver questões, lembrando-os do risco de cair no desfavor de Roma. Parágrafos 18 e 19, pergunta B. Como o povo de Jeová às vezes é protegido pelas autoridades e como nossa conduta pode contribuir para essa proteção? Resposta. O povo de Jeová é protegido pelas autoridades quando estas reconhecem que não cometem crimes. Nossa conduta respeitosa e honesta pode causar uma boa impressão e contribuir para essa proteção. Assim como Paulo em Éfeso, quando vivemos de uma maneira digna que cause uma boa impressão, podemos ganhar o respeito e a simpatia das autoridades. Parágrafo 20, pergunta A. Como você se sente a respeito do fato de a palavra de Jeová ter prevalecido no primeiro século e continuar a prevalecer hoje? Uma pergunta pessoal, mas de maneira geral, vejam a resposta que eu coloquei. Sem dúvidas, todos nós ficamos muito encorajados e determinados a continuar tendo uma conduta honesta e respeitosa. Afinal, assim como no passado com Paulo, isso pode resultar em bênçãos ao longo dos anos. Parágrafo 20, pergunta B. Qual a sua determinação no que se refere às vitórias de Jeová em nossos dias? Mais uma pergunta pessoal, mas notem a resposta que eu coloquei. Devemos estar determinados a aprender desses exemplos bíblicos, ser humildes, manter-se atualizado com a organização de Jeová, trabalhar arduamente, rejeitar o ocultismo e dar um bom testemunho por meio de nossa conduta honesta e respeitosa. Somos muito enriquecidos e encorajados por todo esse banquete que Jeová proporcionou para nós aqui nesta reunião que ajudou tanto nossa vida pessoal como o nosso ministério cristão. Obrigado, irmãos, pela atenção, pelo carinho. Realmente, se não fosse pelas bênçãos de Jeová e também pelas mensagens de apoio e carinho de vocês, não estaríamos aqui motivados todas as semanas em preparar juntos esta reunião tão importante. Sem dúvidas, nosso objetivo é e sempre será aprimorar nosso conhecimento, nos encorajar e ajudar os irmãos a dar melhores comentários nas reuniões. Portanto, se ainda não fizeram, tire um tempinho, se inscreva no nosso canal, deixe um gostei, um comentário, compartilhe nossos vídeos, isso é importante. Agora temos também uma nova opção que criamos para os irmãos, que é o nosso site, nosso blog. Lá, de maneira fácil e prática, você vai encontrar toda esta preparação da reunião, com as respostas-chave e as respostas completas, explicativas, embasadas para aqueles que desejam dar comentários mais elaborados. Então, fiquem à vontade em acessar nosso site. Isso é importante também. Compartilhe ele com seus familiares, com outros irmãos. Lá você vai ter a facilidade de passar tudo para seus dispositivos eletrônicos e assim entender melhor toda a matéria que consideramos semanalmente nas reuniões. Fiquem à vontade. Também ative o sininho para ser notificado toda vez que colocarmos um vídeo novo aqui no canal. E se desejar contribuir e ajudar por todo esse trabalho e edição de vídeos que fazemos aqui, torne-se membros do canal ou clique na opção Valeu demais. Essas são duas excelentes maneiras de vocês mostrarem gratidão. Uma excelente semana para cada um de vocês, com as bênçãos de Jeová, e um até mais nos próximos vídeos.